Olá, a paz de Jesus para você. Que bom a gente poder se encontrar para partilhar um pouquinho da palavra de Deus e, como a gente já tem feito há algumas semanas, partilhar as parábolas de Jesus. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a parábola da casa sobre a rocha, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Então, nessa parábola, Jesus apresenta para nós dois personagens. Um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tempestades, os ventos fortes, mas a casa permaneceu inabalável, porque ela estava construída sobre a rocha. O segundo personagem é um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, as tempestades, os ventos fortes, e a casa não resistiu, porque ela estava construída sobre a areia. Mas por que Jesus está falando isso? Um pouquinho antes, ele reúne os discípulos, reúne a multidão e faz o anúncio das bem-aventuranças. Depois, ele segue falando uma série de coisas sobre o cumprimento da lei, sobre jejum, sobre a eficácia da oração, sobre caridade. Ele ensina a rezar o Pai Nosso e, no final de tudo, ele diz: o homem que escuta as minhas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu não sei você, mas eu, quando escuto essa parábola, quando eu penso nela, me vem logo uma imagem de alguém que escolhe uma rocha, vai lá e constrói a sua casa sobre essa rocha. E uma outra pessoa que acha uma duna de areia, vai lá e constrói a sua casa sobre a areia. Se a gente ficar só nessa imagem, fica claro, né? Até óbvio o que Jesus está querendo dizer. A rocha é muito mais estável que a areia. Ela suporta muito mais coisas do que a areia. Então é claro que a casa que está construída sobre a rocha vai permanecer firme, enquanto a que está construída sobre a areia não vai resistir muito tempo. Então tá ótimo, fica bom assim, né? Eu pego a Bíblia, eu leio a palavra, de alguma forma eu coloco aquilo que Jesus está falando em prática. Quer dizer que eu construí a minha casa sobre a rocha, tá tudo certo, vou viver tranquila. Acontece que não é só isso que Jesus está falando. Não é simplesmente escolher uma rocha e colocar a minha casa lá. E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho disso, um pouquinho melhor isso que Jesus está dizendo, é Lucas, lá no capítulo 6. Lucas, ele fala também dessa parábola, mas de um jeito um pouquinho diferente. Então ele diz que um homem sensato é aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática, e ele se assemelha a um homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Eu vou ler de novo, porque essas palavras são importantes para a gente entender. Então ele diz que um homem, ao construir a sua casa, ele cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, na verdade, não se trata só de escolher uma rocha e colocar a minha casa lá. Se trata de cavar, de aprofundar na palavra de Deus. Se trata de lançar o alicerce da minha vida, da minha casa, numa relação profunda de intimidade com o Senhor. E é isso que Jesus está nos convidando com essa parábola. Vamos aprofundar, vamos cavar, vamos viver intensamente uma relação de intimidade com o Senhor e uma relação de amor com as palavras dele. A chegar ao ponto de falar, de repente, como Paulo, que falou: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tamanha intimidade que ele tinha com o Senhor. Ou até mesmo como ele disse: ai de mim se eu não evangelizar. O que será de mim? Coitado de mim, se eu não colocar em ação as palavras do Evangelho. Vamos então atender esse chamado do Senhor para construir a nossa casa sobre a rocha, mas verdadeiramente cavar, aprofundar numa relação de intimidade com o Senhor. Como é gostoso a gente perceber que, na verdade, o que o Senhor mais deseja de nós é essa relação de intimidade, de profundidade. O que Ele mais quer é o meu coração, é o seu coração. Que bom poder mergulhar nesse amor de Deus e que bom que Jesus nos convida, nos lembra sempre que o que Ele quer é isso, é o nosso coração, é a nossa vida, é a gente mergulhar nessa relação de intimidade com Ele.
que eu peço para o Senhor hoje é que Ele nos dê um desejo de aprofundar cada vez mais numa relação de intimidade com o Senhor. Que essa seja a nossa oração de hoje, que essa seja a nossa oração para viver intensamente as palavras do Senhor. Fique com Deus e até a próxima.